Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Um mês de governo interino. Os 30 primeiros dias de poder do presidente em exercício Michel Temer foram marcados por recuos e reviravoltas. 2 ministros caíram. No mínimo, outros 4 ou 5 estão por um fio, dependurados. Motivo: a Operação Lava Jato. O Ministério da Cultura foi extinto e depois recriado. Temer admite que este mês foi uma guerra. Ao que tudo indica, a próxima batalha também será muito difícil contra a proposta de antecipação de eleição direta para presidente. Temer vai perder ou vai dar a volta por cima? Esse é o debate de cena política com os convidados. Sociólogo e cientista político Ruda Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. É integrante do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor dos livros Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais, a Ascensão da Nova Classe Média Brasileira e Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. E também a presença do jornalista Luiz Bones. É um experiente jornalista de televisão, já trabalhou na Bandeirantes, na Manchete, está agora aqui na BH News com o programa Tarde Mais. Muito prazer em recebê-los aqui no Cena Política para esse debate de um mês, né? Um mês é uma data redonda, a gente tem de debater sobre ela, e o presidente interino também fez um balanço deste um mês. Não teve muita coisa para falar, mas do que ele falou de mais forte foi elogiando a equipe econômica dele. Parece que a salvaguarda dele é essa equipe econômica. Mas existem muitas facetas. Eu não disse nada ali sobre a presidente Dilma, porque é o que tudo indica, os analistas afirmam isso, é muito difícil ela voltar para cumprir o mandato até 2018. Logicamente, ela pode até voltar, mas seria nessa linha de convocação de um plebiscito para uma eleição direta. Mas eu queria a sua análise sobre essas facetas e esses vários... essa conjuntura que está muito complicada, não é, Rudá? Muito complicada. Bom, agradeço o convite de estar aqui novamente. Eu faria uma analogia aqui, que é o seguinte: da mesma forma que ele fez o elogio de um mês de governo à equipe econômica, na verdade é o Henrique Meirelles, e é o Banco Central, mas que acaba de assumir. Está funcionando como um cacicão desse governo, né? Na verdade, está segurando a barra. E mal. Muito mal. Mal? Muito mal. O Henrique Meirelles, dessa feita, é um joguete sem nenhuma expressão, sem capacidade de definir uma estratégia clara, vai para um lado, vai para o outro. Seria possível dar só com um mês, primeiramente, um prazer estar aqui de novo? Só pegar e fazer a analogia. Eu acho que o presidente Michel Temer é o Dunga da política. Dunga? Ele pode ter um Neymar, mas o Dunga não faz muita coisa com o Neymar. E, inclusive, assim, Dunga depois do Peru? Dunga depois do... Inclusive, nós estamos gravando aqui agora, pode ser até que o Dunga já tenha até caído, né? Mas agradeço a sua presença, você caiu estava comentando. Já caiu? Caiu. Então... Mas eu queria dizer o seguinte, um mês, tudo bem, tem um simbolismo a marca, né? O simbolismo do período e tal. Mas não seria muito pouco para a gente cobrar alguma coisa em termos de economia? Seria possível, com ou sem Meirelles, que a economia andasse de uma outra forma em tão pouco tempo? Não, seria, obviamente seria, se eles não tivessem cometido a derrapagem logo na saída dos carros. Você imagina, tem corrida da Fórmula 1, corrida de Stock Car, que os carros saem em linha, aí assim, você vai falar quem é que vai ganhar a corrida? Fica um pouco difícil. Mas tem aquelas corridas que saem fazendo barbeiragem, atravessa a frente de todo mundo e começa a capotar, você vai falar, esse cara não vai ganhar essa corrida, ele não sabe nem dirigir. Nem se ele tivesse um carro voador, né? Exatamente, o problema é isso, é uma corrida maluca, dirigida pelo Dunga. Quer dizer, não vai dar certo. Vou explicar por quê. Na verdade, o Temer tem 4 blocos que ele tem que pagar pedágio. O primeiro bloco, que é esse que poderia dar certo, que é o da Fiesp. A Fiesp jogou equipamento, dinheiro,
patinho, tudo, jogou tudo no impeachment. Contra Dilma. E vem fazendo um acordo com o poder e, afinal, fez no final com o Temer. Mas já tinha feito via Renan Calheiros há um ano atrás, né, exatamente, acho que 1 ano atrás, quando se lança a tal da Agenda Brasil, que é a mesma que o Temer está tentando cumprir, o Henrique Meirelles está cumprindo agora. Ou seja, não tem novidade nenhuma. E é a agenda de 1990, uma agenda já passadista, embolorada, mas que eles tentam impor no Brasil, que deu errado na Grécia, deu errado em Portugal, na Espanha, na Irlanda, está destruindo esses países, que os Estados Unidos refutou. O FMI tentou impor na crise de 2008 essa agenda ultraliberal e o Obama negou essa agenda. E é por isso que os Estados Unidos, ainda que cambaleante, estão conseguindo agora, pouco a pouco, sair da profunda crise que eles ingressaram, que o Obama chegou a falar que demoraria 10 anos para sair. Né? Portanto, está chegando perto, né? Mais 2 anos dá o prazo que ele tinha falado. Agora, essa agenda tinha como principal personagem o Henrique Meirelles. Problema para executar, José Serra, que queria ser o ministro da Fazenda. E que vem vazando informação, vem jogando pesado para se aproximar. Então, eu tenho um primeiro problema aí. Mas o problema do Meirelles não é exatamente a agenda dele. O problema é o segundo bloco que o Temer tem que pagar tributo, que é o bloco do baixo clero. Metade do ministério, é aí que começa o erro. Metade do ministério do Temer é do baixo clero. A maioria envolvida no Lava Jato. É do Eduardo Cunha. O ministro do Turismo, que deve cair nos próximos dias, é um aliado histórico no Nordeste, Eduardo Cunha. O ministro da Indústria e Comércio, que logo que assumiu falou que não entende nada de indústria, é da Igreja Universal, é um bispo da Igreja Universal. Nós temos uma série de ministros... Embora o Ministério, só fazer uma piada aqui, é da Indústria e Comércio, né? Comércio, eu acho que... Comércio faz sentido, faz algum sentido. Mas, de qualquer maneira, o problema é que são ministros de 10º escalão, que não têm experiência de gestão, não têm experiência técnica, e eles também, por ser baixo clero, eles não são checados nisso aqui, ó. Eles não estão nos holofotes. Então, eles não estão acostumados a falar com agilidade mental e tentar pensar no jogo de xadrez. É por isso que esse ministro fala, assumindo o ministério, que não sabe nada de indústria. Quer dizer, dá até dó, né, de uma pessoa. É como você entrar num campo de futebol e vem lá o pessoal sei lá, do juvenil, do Ibis, jogar contra você. Você fica até com dó. Fala, mas será que eu vou dar chapéu mesmo neles? Vamos deixar ele marcar um gol, pelo menos, não é? Isso ainda tem um componente, me desculpe, fazendo um parênteses aqui, que é a contradição do Temer, quando ele anunciou exatamente o contrário, que ia fazer um ministério técnico de notáveis. De notáveis. Usou a expressão de ele não notáveis. Conseguiu. Qual notável? Ele não conseguiu. Pode até chamar o Meirelles de vocês verem notável. o peso do Eduardo Cunha no impeachment. O peso gigantesco do Eduardo Cunha. Mas ele não consegue. Então, o que acontece? Com aquela loucura que nós tivemos, de uma notícia pior do que a outra nos primeiros dias, teve que antecipar o anúncio do pacote econômico. E para quem assistiu com cuidado o anúncio feito pelo Henrique Meirelles, deve ter percebido que mais de 2 vezes ele falou, não, faltam alguns estudos que eu devo entregar daqui 2 meses. Ele não tinha completado o pacote. Por que ele falou? Porque nós tivemos, logo nos dias anteriores, as histórias que vão gerar quedas de ministro, ou seja, uma história atrás da outra, só notícias ruins, é o fim do Ministério da Cultura, depois a volta do Ministério, aí 20 estados do país, a Funarte e o Ministério da Cultura, são tomadas por artistas, os meninos ocupando escola, aí o ministro falando que ia cortar dinheiro do SUS, teve que voltar atrás, o ministro da Educação dizendo que ia aprovar mensalidade paga em universidade pública, e voltou atrás, um descalabro total. O Temer, o homem da cartinha para presidente, o homem que vaza o áudio de posse, quer dizer, é uma pessoa menor. Ele é um político menor. E com tudo isso, também você falou de economia, a gente tem aí a perspectiva de a crise aumentar, de o PIB cair 3,6%, e a inflação aumentar. Mas veja só, o pior é que o Michel Temer é chamado, eles queimaram o cartucho do quilate do Henrique Meirelles.
O Henrique Meirelles é chamado para anunciar um pacote de maneira atabalhoada e no mesmo dia o ministro da Educação brinda o país e o Henrique Meirelles com uma importantíssima audiência com Alexandre Frota, Mas a gente colocando o outro é lado... É um governo de quinta categoria e ele tem que sair logo. Mas a gente colocando o outro lado, sexta-feira passada, um conjunto de empresários, alguns deles muito importantes, em termos de economia, né, deram esse apoio ao governo. Mas eles têm que dar, sabe por quê? Sim. O problema mais grave, lembra como que eu falei do primeiro bloco? Sim. O problema ainda tá mais no seu segundo pedágio, até o terceiro e o quarto. Que eles entregaram para o Temer a Bíblia do programa de 1990. Então, se o governo Temer, ao derrubar o governo da Dilma Rousseff, o governo Temer, ao ser esse fracasso, e um governo brega, não é? Vai junto à agenda. Ou seja, os empresários estão à beira da humilhação total do seu programa. E é lógico que eles têm que salvar os dedos. Então, qual é a forma de salvar os dedos? Esse é o bloco mais importante de apoio do Temer, mas não tem política, tem dinheiro. Aliás, é um problema grave porque o baixo clero só existe por causa deles. Eles é que financiaram o baixo clero. E agora eles estão vendo que dificuldade que é financiar gente que não sabe pensar. O fato é que o Temer e a Fiesp, eles fizeram um acordo e esse pacote só pode existir de duas maneiras. Ou esse governo respira de novo e dá um cavalo de pau e tenta retomar de novo a agenda e está cada vez pior e próximo da Olimpíada. E a Olimpíada, todos nós sabemos que vai ter manifestação gigantesca porque a imprensa está aqui. E ele tem pouco tempo. O mundo todo vai estar aqui, né? O tempo está acabando. O impeachment vai ser julgado justamente em agosto. Ou o PSDB sai do governo de maneira espetacular, talvez em julho. E o Zé Serra se lança candidato dizendo que o Michel Temer e o PMDB não sabem governar, estão todos envolvidos com o Lava Jato e se lança como o homem da Fiesp para se contrapor à esquerda. Essa é uma outra possibilidade que nós podemos ter. São muitas facetas, realmente. São muitas. Porque o Fiesp não vai fazer, como nunca fez, um abraço dos afogados. Ele vai se virar... Não é próprio do capital fazer isso, né? Aliás, com uma velocidade impressionante, Temer conseguiu ser quase um desafeto já da Fiesp, porque os empresários estão descontentes, né? Inclusive com descumprimento de certas linhas que ele propôs num momento ali do impeachment, e nem se fala, então, com as instituições mais ligadas ao interesse popular, ao povão, aos programas sociais. Quer dizer, então ele conseguiu desagradar gregos e troianos com uma velocidade impressionante. Fez o que o Collor tinha prometido quando era presidente. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e voltamos em pouco tempo com Cena Política. Segue Cena Política debatendo os 30 dias do governo interino de Michel Temer. Rudá, você estava falando dos pedágios, você disse que são 4 pedágios que o presidente interino tem de pagar. E você parou no segundo, referente ao Cunha. Mas a gente tem informação, que circulou aí, inclusive no Estadão de São Paulo, de que o Cunha está fazendo uma chantagem com o governo e com o Congresso. Ele disse que se ele cair, releva 150 deputados com ele. Um ministro próximo de Temer. Próximo de Temer. Ele não brincou. 150 deputados que ele teria financiado as eleições. Um senador. E senadores também. Como é que se conjuga isso com essa continuidade do governo Temer? Não, esse é o quarto pedágio que eu ia citar. O terceiro é o PSDB. E o PSDB está em briga interna, né? Vocês já viram claramente que o Aécio Neves foi ferido quase de morte pelo PSDB, não foi pelo PMDB nem pelo PT. Ele está muito quieto e não está quieto à toa. É o chamado fogo amigo. Ele está na linha de frente, ele foi citado 12 vezes em delações premiadas, em ações da PGR,
12. Ele já é o Guinness Book das delações... Da Lava Jato? Da Lava Jato. Com certeza, ninguém chega perto dele, duvido que até o final ganhe dele esse prêmio. Então tem uma briga interna violentíssima, e o Serra, que já tinha dito que ia para o PPS, para o PMDB, o Alckmin também, agora sem o Aécio disputam entre si o que eles vão fazer. Com o problema do Serra está dentro de um governo, Temer, e ainda por cima com um ministério que ele não queria. Né? Bom, e o quarto pedágio é esse que você falou, é o PMDB. O PMDB é um partido que é uma frente de caciques regionais. Né? São oligarquias políticas importantes e elas têm vida própria. Isso é que faz o PMDB ser tão importante, é porque essas oligarquias têm uma massa de voto regional que somado dá um partido. O problema é que somado esse partido não existe nacionalmente. Os dois candidatos que o PMDB teve para presidente não chegaram a 5%. E não foram qualquer candidato, foram Ulisses Guimarães e Orestes Quercia. Eles não têm votos. E, de novo, o Temer, vocês estão vendo o índice de popularidade dele, a rejeição a ele. De novo, com um partido tão grande, por que ele não tem, o partido não se mobiliza? Inclusive, a informação é que ele virou vice-presidente da Dilma, porque ele sabia que não conseguiria se eleger reeleger deputado federal em São Paulo. Então, veja... Isso naturalmente, isso é 6 anos, né? Então, veja, esse partido, para ele existir, é preciso que o presidente faça um acordo descentralizado. Ele não consegue fazer um acordo unificado. Uma coisa é você fazer um acordo com o PSOL. No PT é meio difícil hoje. O PSDB é um pouquinho difícil, mas não é tanto. O PDT, agora outra coisa é fazer com o PMDB. Você, na verdade, tem que fazer 10 a 20 acordos internos. Não é fácil montar a engenharia de composição. Pois bem, quase todos os grandes caciques, vamos só lembrar que os maiores caciques do PMDB estão no Nordeste e no Norte do país. Né? Com exceção do Eduardo Cunha e do próprio Temer, que Temer não é lá o grande cacique, são todos do Norte e Nordeste. Todos estão envolvidos com Lava Jato. Todos têm provas quase que definitivas. E todos estão sendo humilhados. Então, isso está obrigando o Michel Temer a tentar fazer uma manobra para segurar esses caciques que também o estão chantageando. Então, assim, a maior chantagem ao governo Temer vem do partido dele. É o fogo não vem dos outros. Então, você imagina que é um governo absolutamente imobilizado. Ele não consegue mais segurar de maneira alguma a gestão dele. É por isso que dá furo e ele está sumido. Ele não consegue dar uma declaração pública. Aliás, o presidente Temer tem visivelmente evitado todo e qualquer tipo de compromisso público, né? Deixou de ir ao Nordeste, recuou, né, numa visita ao Nordeste, onde certamente ele encontraria os ânimos um pouco exaltados, deixou de ir ao enterro do Calbi, deixou de ir na inauguração do trem no Rio, enfim. Né? Fazer um pronunciamento da TV, né? Fazer um pronunciamento da quase que recluso. Rogério Cerqueira Leite, que é do Conselho Editorial da Folha, organizou um evento com cientistas com a Dilma em Campinas. E não enfrentou o Temer. A Dilma está afastada. E ele chamou um evento para discutir ciência no Brasil como se ela fosse presidente. Ele é do Conselho Editorial. Só completando, ele está vivendo quase que recluso, né? Quase que recluso, e com uma má notícia pela frente aí, que é as Olimpíadas chegando, onde nós teremos certamente a presença maciça da imprensa estrangeira e abre-se uma cortina de visibilidade gigantesca, onde certamente teremos setores da esquerda aí dando troco, né, protestando, dando troco no que foi feito na Copa contra a Dilma, né? E me parece que nesse momento de turbulência, com tudo contra, a única coisa que está restando ao Temer é o apoio de um certo setor da mídia, que claramente está com ele, que não abriu mão de estar com ele, que ainda não jogou a toalha. Você vê isso? Acho que sim, acho que tem uma série... Vamos pegar um pouco... Acho que esse setor da mídia começa a se isolar frente ao que se fala, que se chamava até então de formadores de opinião. Eu acho que pouco a pouco a classe média, os setores intelectualizados, aqueles que repercutem uma visão de mundo, uma leitura, uma interpretação
da realidade, já começam a se afastar um pouco desse oba-oba. Assim. Dá para você ver pelos índices de audiência, para você ver também do movimento editorial meio errático, quase sempre se explicando, muitos editoriais tentando refutar que o país com Temer é pior. Isso aí na política chama passar recibo, né? Quando você começa a falar demais de que não é tão ruim, é porque deve estar ruim. Porque se tivesse, não precisaria colocar... O famoso passar recibo realmente. É isso, né? Bom, então essa é a primeira questão, mas a mídia, especificamente a Rede Globo, em especial, liderando o Estadão depois, eles vêm tentando... É um acordo que foi feito, e evidentemente... Eu acho até que não é ilegítimo. Eu acho que ilegítimo é você adulterar a realidade, né, para noticiar. Mas fora isso, e confundir notícia com editorial. Mas fora isso... mas tem algumas coisas que estão surgindo aí que há uma reação. Por exemplo, o colunista da época, acho que é Guilherme Fiuza, né, que disse que o PT pagando o New York Times, porque o New York Times fez virou meme, virou vírus aí, não, mas todo mundo ironizando, né? O The Guardian, o El País, são oposição ao Temer. Le Monde, todos. O New York Times diz que o governo vive de um soluço e outro... Agora, nós temos talvez, do outro lado, por incrível que pareça, um salvaguarda também do governo Temer, é o Lula. Ou seja, na medida em que o Lula que segura Temer. Seria alguma coisa assim? Pelo inverso. Pelo inverso. Porque, conta isso. Na medida em que o Lula aparece nas pesquisas, como essa última CNT-MDA, em primeiro lugar na intenção de votos, isso assusta qualquer possibilidade de antecipação das eleições. E a antecipação das eleições é a carta no colete para Dilma voltar. Ou seja, se ela promete que ela acaba com essa história de lava-jato, de exposição de político o tempo inteiro na mídia, ao convocar novas eleições, ela muda, portanto, o foco, inclusive da mídia. Ela já deu esse indicativo aí semana passada. Pois é. Aí é evidente que grande parte que está, por exemplo, Romário, que acabou de fazer uma negociação de uma estatal com Temer, e aparece a foto dele estampada na negociação. Quer dizer, nenhum político como esse, o Romário, é um potencial político, a candidatura de governador. Então, assim, isso é um desastre, ele sair numa foto com o Temer. Então, evidentemente que o melhor é mudar logo esse panorama. Se a Dilma volta como um tampão, um governo tampão, por poucos meses, e só administra a passagem para as eleições, seria uma boa, desde que o Lula não fosse o candidato majoritário que se elege, vai para o segundo turno logo no início da campanha. E isso assusta de novo. E aí coloca de novo a batata quente no campo do PMDB. O terceiro indicador que pode salvar o Temer é justamente a Olimpíada. Se tudo que está se dizendo foi um blefe, ele vira a página a partir das Olimpíadas. Mas como assim o blefe? Qual é o blefe? O blefe é greve geral e os morros. Hoje é a aposta, que os morros vão descer. Assim, de todos os lados nós falando isso. O Guilherme Boulos, do MTST, está falando isso. A mulher do Mano Brown, a Eliana, advogada, que deu agora uma entrevista para a CUT, fala, nunca o morro esteve tão unido, e a fala dela é ainda mais forte. Ela fala, eles foram burros, porque há 2 meses atrás, todos no morro falavam, a esquerda errou e pôs a mão no dinheiro público. O Temer, com esse governo ruim, cortando programas sociais do morro, e ainda por cima, metade do governo dele envolvido com Lava Jato, ele colocou de novo a esquerda no morro, e o morro vai descer. Quer dizer, essa promessa de que o morro vai descer e da greve geral, se elas não acontecerem, de alguma maneira, foi a promessa do Lula que não deu certo, que deu volume, inclusive para a direita no Brasil. Se ela não der certo, então, Lula e as Olimpíadas, que podem significar o fracasso total desse governo, se eles não conseguirem arrancar e conseguir fazer acordo, no caso do Lula, e arrancar no caso do Morro, pode significar, inclusive, uma sobrevida para o Temer depois de agosto. Mas, Rudá, no caso especificamente dos estádios, e em se tratando de Olimpíada, não só estádios, né? Estádios, ginásios e quadras e piscinas e raias e tudo mais, nós teríamos parece que uma outra forma de manifestação. Na Copa do Mundo, na última Copa, 2014,
nós tivemos a presença maciça nos estádios da classe média, e ingressos de 350 a 400 reais, né? Cerveja a 15 reais aqui, não é? Preços para turista, né? E nós tivemos a presença... É chamado preço FIFA, né? Era tudo preço FIFA, padrão FIFA, aquela coisa toda. Que Né? agora o Blatter está explicando para onde foi, né? Exploração FIFA, está explicado. Exploração FIFA e aquela coisa toda. E aí é natural que nós tivéssemos uma plateia mais contrária ao governo, né? Pedindo a saída de Lula, inclusive de Dilma, inclusive de maneira grosseira, com ofensas, com palavrões. E agora, essa mesma classe média vai frequentar também os mesmos ambientes. Qual que será a percepção dessas pessoas? Elas mudaram de opinião? Evidentemente que estão constrangidas. E nós vamos ter uma medida, primeiro nas redes sociais, a medida é muito clara. E a segunda nós vamos ver agora nessa manifestação que está sendo chamada para o dia 31 de junho. Né? O pessoal não sabe nem fazer palavra de ordem, pela Operação Lava Jato. Imagina, uma pessoa vai para defender a Lava Jato. Pela Operação Lava Jato. E não citando... Mas isso é o sentido do verniz, né? E não o sentido citando talvez Temer, seja defendendo o Temer, Cunha. Né? Não é? Então, aí vai não defender... citando... Como é que é isso? A manifestação... Não vai citar Temer e não vai citar Cunha. E vai citar Lava Jato. Então, a situação é constrangedora. O que eu acho... É o mesmo grupo que colocou pelo impeachment, né? Eu vou ser muito sincero. A direita no Brasil, né, não partidária, ela tem pouca inteligência. Ela se repete. Ela é diferente de uma direita europeia, norte-americana, meio parecida com a nossa, mas ela tem ainda alguma classe. A direita brasileira se repete. Ela pega dinheiro de empresário, sem nenhuma vergonha. Ela pega e fica falando do comunismo. Ela radicaliza e faz manifestações na hora errada. Ou seja, essa não era a hora para fazer uma manifestação pró-governo, que todo mundo vai falar que é governista. Eles podem colocar pouquíssima gente na rua e pior, a esquerda pode invadir a manifestação deles e pela primeira vez expulsar esses caras da rua. Ou seja, o risco disso ocorrer é enorme. Por quê? Porque desde o primeiro dia do governo Temer até agora, um mês, nós tivemos 400 manifestações no Brasil contra o Temer. 400. Então, assim, não é possível e esse pessoal ficou quieto. Então, a possibilidade de volume de convocação numa ascensão dessa articulação pela esquerda, engolir esse pessoal de direita é grande. Então, eu acho que as coisas, assim, é pouca inteligência tentar disputar a rua nesse momento. Muito bem, Cena Política faz mais um intervalo e volta já já. Prossegue Cena Política debatendo um mês do governo interino Michel Temer, com presença do cientista político Rudá Rissi e do jornalista Luiz Boris. Vamos continuar a falar de cenários. Temos esse cenário que é possível, não está fora do baralho, vamos dizer assim, de a presidente Dilma voltar ao poder. E mesmo o cenário de o Temer conseguir se safar. Você acha que esses cenários podem acontecer? Ou outro pode aí emplacar o poder? Podem, mas a impressão que dá é que os dois seriam improvisados. Vou explicar por quê. Primeiro, se o Temer continua, o que o Roberto Brant, que elaborou a Ponte para o Futuro, fala na entrevista dele ao Estadão, é que esse programa não é para eleger ninguém. Esse programa é impopular e ele teria que ser muito rápido, porque o efeito vai ser demorado. Então, quanto mais rápido implantar, mais rápido acaba o efeito negativo e aí começa, segundo eles... Coisa de Maquiavel, né? Fazer o mal de uma vez. Exatamente. Tipo, ele fala, tipo injeção? E ele fala na entrevista... Mal rapidamente. É absolutamente clara. Ele não doura a pílula. Ele fala exatamente o que ele tem que fazer. Ora... Inclusive o Roberto Brant, que é bom a gente colocar, que é o ex-deputado, né? Já foi ministro. E eu conversei com ele até recentemente e ele
está fugindo, assim, inclusive até da conversa, que ele seria, hipoteticamente, naqueles chamados notáveis, Sim. seria o ministro da Previdência. Né? Então, veja... Mas caiu a tese mas dos numa notáveis. situação dessa, o que eles fizeram? Eles desmontaram praticamente o pouco da estrutura de segurança social do Brasil. Eu não estou falando de seguridade, só estou falando de segurança. Quer Segurança dizer, mesmo. Num país com alta desigualdade social, imagina, nós estamos abaixo da média do índice de desigualdade da América Latina, nós somos mais ricos, sendo o país mais rico e estando abaixo da média, então a desigualdade é muito mais profunda em qualquer país da América Latina. E aí, com uma situação dessa, essa estrutura, ainda que parca do que nós temos de segurança social, é uma estrutura que faz com que os brasileiros tenham um mínimo de esperança, que consiga pelo menos tolerar uma vida maldita. Mas o problema é que sem isso que ele está desmontando, não tem saída. Sim. E qual é o tempo... A mínima saída está sendo Qual é o tempo para chegar a né? isso na rua? O tempo é mais ou menos 1 mês, 2 meses. E vai explodir nas Olimpíadas. Então é por isso que a aposta nas Olimpíadas é tão alta de lado a lado, e é por isso que tem que se falar que há sinais de que há melhoria na economia. Mas até o Banco Central, com a pesquisa Focus, com os altos empresários, já vem revelando que não é bem assim. Todos aquilo que ele está achando falando. Nem haveria tempo, né, para falar em mudanças realmente significativas na economia. Eu acho meio complicado. Em 1 mês, né, Então, em 2 veja, meses. como nós sabemos que a gente vai ter recessão esse ano de novo, já está tendo, e vamos ter ainda uma pequena recessão ano que vem, mas é recessão sobre recessão, então assim, é diferente se fosse só 1,5 sobre um crescimento. 2 mas anos seguidos de 4, recessão. 3,5 e 1,5, que é o que está 2 anos seguidos de recessão é histórica, nunca houve no Brasil, né? Então, veja, e partindo para o terceiro. nós vamos para o terceiro, segundo o FMI, e se for isso, o Temer vai entregar o governo para a esquerda. E levando junto o PSDB e a Fiesp. O governo dele é um desastre. Você acha que o empresariado, o PSDB, vão prosseguir nisso? Se ele não conseguir reverter, se ele não conseguir derrubar o Eduardo Cunha e aí sim colocar notáveis no governo dele, quer dizer, ele tem que dar um cavalo de pau. Como é que ele dá nessa estrada tão estreita? No caso da Dilma, a Dilma vai voltar para o governo sem a Câmara, possivelmente sem o Congresso inteiro, sem os índices de popularidade lá embaixo, iguais ao do Temer, sem o alto empresariado, ela não governa. E até sem o PT, né? E obviamente sem o PT. A gente conversa com o pessoal do PT e pergunta sobre a possibilidade de a Dilma voltar. Eles mesmos dizem. Então ela volta para anunciar a antecipação das eleições. Sim, sim. E quem é o candidato do bloco deles? Então você vê que a situação é de uma instabilidade. E nós, da sociologia, temos um nome quando nós entramos numa crise sem representação e sem grande projeção da nossa vida sobre as instituições. Chama-se anomia. É quando não há norma, não há regra que nos una. Nós estamos começando a chegar perto disso, porque nem o judiciário está nos salvando mais. Então, o país está numa crise que não parece ter muito futuro. Uma anomia não se sabe o que pode acontecer, né? Seria isso. E qual seria a via alternativa? Vamos imaginar alguns cenários com o Temer, a continuidade do governo Temer. Eu acho que seria totalmente sem sustentação. Dilma, com todos esses problemas que você enumerou aí, a presença de Lula também não seria engolida por vários setores, né, da economia, da mídia, etc, etc. Nós temos seria aí uma quarta via, né? Nós temos aí uma quarta via. E qual o cenário, né? Qual é esse cenário? Nós temos, mas aí é tudo no campo da hipótese, né? A primeira hipótese, que seria uma via razoável, é se nós tivéssemos lideranças sociais das igrejas, do que foi a OAB, a ABI, por exemplo, no processo de transição democrática, da ditadura para a democracia, se nós tivéssemos um bloco de lideranças republicanas que pudesse, de alguma maneira, criar um Conselho da República e, a partir daí, a sociedade, de alguma maneira, se referenciar a eles e eles convocarem, por exemplo, uma constituinte, um novo pacto, talvez a gente tivesse uma saída
de esperança, porque não são esses que estão aí, mas você não vê essas lideranças aparecendo. Mas seria o quê? nome. Uma saída Nome. parlamentar? Não, eu estou dizendo de Parlamentarismo? algumas... Não estou falando de parlamentarismo, não. Eu estou dizendo que até a convocação das eleições, Sim. até mesmo uma reforma política, ela não pode sair desse meio completamente contaminado da política institucional brasileira. Mas que partido que tem legitimidade para fazer isso? Que liderança política, que poder tem isso? O judiciário, o legislativo, o executivo? Ciro Gomes. Então, essa é uma primeira possibilidade. Mas aí o Lula, você acha que o Lula, só complementando o que ele falou, o Ciro Gomes, se o Lula pensaria assim, não, vou tirar o pé da eleição e colocar o pé na história, retiro minha candidatura, apoio o Ciro, que Ciro e eles já tiveram proximidades. Já tiveram proximidade. Ele vem anunciando isso. Bom, mas acontece Você acharia que... O Ciro está no meio da história. O Ciro não é novo. Assim como a Marina. A Marina agora, a OAS delatou, dizendo que ela tinha caixa 2, deram dinheiro para ela. Então, assim, todos eles estão na história. Ou seja, todos eles têm rabo preso. A eleição vai voltar, qualquer um pega o jornal e fala, quem que vocês estão querendo votar? É nesse pessoal aqui que tem um banco por trás. É esse pessoal aqui que a empreiteira pagou para ele. Diretamente o Ciro não tem não, né? Mas o Ciro não tem sustentação política. Por enquanto, não. Por enquanto O não, Ciro né? não tem sustentação política. Quem é o apoio social dele? Sindicato? Professores? Artistas? Não, mas o Ciro poderia ser uma via, uma alternativa, exatamente porque ele não está no olho do furacão. Ele tem pinta de alternativa mesmo, né? Pode ser, mas o povão ficaria com ele? Ele tem cara de classe média. Agora, a Marina tem alguma sustentação, fora essa Tem denúncia que você está sustentação. falando aí. Mas se começa a denúncia como essa que saiu no Estadão, começa a vir uma atrás da outra, se, por exemplo, falar o que está acontecendo em Minas Gerais, com a rede, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo... Tem o caso também lá do contrabando, de imóveis. Então, assim, se começar a mostrar, porque ela, até agora, estão poupando, vocês viram como que foi fácil destruir em 2014. Ela tinha empatado em 34% com a Dilma, despenca e entra o Aécio. Então ela é frágil. A base política e social dela é muito frágil e movediça. O que ganha eleição? No Brasil hoje, ganha eleição trabalhadores com renda média para baixo, quem ganha Bolsa Família e o morro. Ou seja, político que não tiver partido, que não tiver esses três segmentos, não adianta ter classe média. Classe média coloca 1 milhão, 2 milhões na rua, o que é isso? Para 140, 150 milhões de eleitores? É nada. Só sai em grandes cidades, isso aí é bom para manchete de jornal. Isso não elege. E o Temer entra cortando moradias, né? Então o ministro, sempre falando, um dos primeiros atos foi anunciado pelo ministro pois é. cortando o Minha Casa Minha Vida lá, não sei quantos milhões, né? A primeira vítima aí do governo Temer foram exatamente os programas sociais emergenciais. Se nós tivermos uma avalanche crescente de movimentos sociais lutando pela volta ou até, digamos, uma radicalização dos programas sociais, unifica toda a esquerda anti-lulista e lulista. Unifica. E aí você pode ter um volume que a gente volta aos anos 80. E nos anos 80 nós tivemos Lula. Então, assim, pode ser um movimento avassalador, porque uma coisa é clara para parar com teoria conspiratória. As Forças Armadas não querem voltar para a política. Assim, existe uma inteligência, aliás, é o setor do serviço público brasileiro, é a instituição que está sendo impecável nesse processo. Mas a gente está tendo outro é tão impecável. Mas a gente está tendo uma guinada à direita, tanto na Europa, a gente vê nos Estados Unidos. Não, mas veja, mas não tem exército. Não tem, na América aqui, Latina. Aliás, o Exército, as Forças Armadas... Acho que as Forças Armadas têm sido uma isenção... Então, são perfeitos, assim. Impecável. Eles não estão se maculando nesse jogo de civil de barata tonta. Assim, eles não estão. E olha que estão provocando para eles entrarem, eles não estão nesse atalho fácil. Não é? Conhece o tamanho também do abacaxi, pois né? Eles vão junto. Né? Então, o problema é de civil. E o problema dos civis, nesse momento, é das instituições de representação. O problema está aí. Todos os partidos estão envolvidos. Todos fazem negociata. Outro dia, eu estava num programa de TV em São Paulo, e aí uma pessoa me pergunta, mas aonde que o PT errou? Errou ao negociar com corrupto. Quando você negocia com corrupto, evidente corrupto, ele vai te pedir o quê em troca? Honestidade? Ao você negociar isso, você também entrou no jogo.
Não vem me dizer que a governabilidade ela depende de você fazer negociação com estuprador, com traficante, assassino. Não existe barganha inocente. Tem limite nisso, entende? Então é melhor não governar. Se você quer mudar o país, você tem que ceder nesse nível, aí o que acontece no país é que nós perdemos o limite do razoável. A regra moral na política, ela explodiu com o lulismo. Agora nós vamos ter que pegar e consertar isso. Né? E a reforma política seria a saída. Mas vamos ser sinceros, falar no morro reforma política, você vai ter que dar um curso de pós-graduação, porque é muito técnico. Você vai pegar e ficar falando para o trabalhador, a reforma política vai discutir isso, ele vai ter que ouvir e processar. Não é uma ideia fácil. Ele só fala em reforma política, como chega a crise começa a aprofundar, todo mundo fala. E são todos os lados, eles também falam, vamos fazer reforma política. E fizeram uma reforma política sem a mínima expressão de reforma política há pouco, né? Ou seja, há pouco tempo. Até agora nós vimos só manifestação da corte para a corte da classe média. Até agora nós não vimos um povão na rua. Sem dúvida. Vamos para mais um intervalo. Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo o mês do governo interino Michel Temer. A gente está falando de tudo aqui, fala de Olimpíada, fala de Temer, fala da Dilma, fala do Lula. E olha como é que está essa conjuntura brasileira, esse quadro brasileiro, que nós estamos há 3, 4 meses das eleições municipais e ninguém nem fala em eleição municipal. Com esse quadro, com esse cenário, como é que é a sua avaliação dessa eleição municipal? É um desastre para candidato à eleição municipal. Com exceção de vereador, que é uma campanha territorial, o candidato majoritário deve estar desesperado. Primeiro, não tem dinheiro. O Lava Jato assustou muito. O Caixa 2 não vai ter tão fácil, né? Vai ter, mas vai ser muito... Não tão fácil, não. Vai ser difícil. Vai ter subterfúgios e tal. O dinheiro empresarial, o dinheiro empresarial aberto não vai poder, não é permitido. Então, assim, uma campanha curta, de 45 dias. Né? Em segundo lugar, todas as pesquisas estão dizendo que a tendência do eleitorado é votar na oposição, seja ela qual for. Há um descontentamento com a secura de obras, de investimentos das prefeituras, né? Muito grande. Só para lembrar, uma pesquisa encomendada pelo Estadão uns 3 meses atrás, para o Ibope, revelou que se a eleição fosse hoje, o PMDB perderia 50% das prefeituras que governa. O PSDB perderia 45% das prefeituras que governam e o PT perderia 36%. Ou seja, os 3 maiores partidos do Brasil perderiam de mais de 1/3 a metade das prefeituras que governam. Entraria o quê? Esses partidos do baixo clero? Possivelmente é isso. Nós vamos ter um mapa mais colorido do ponto de vista... Nós estamos com 34 partidos no Brasil, né? Nós estamos... 34 partidos, não, 35. Mesmo porque... Cada dia aumenta. Mesmo porque dá um mosaico bonito, bem muitas colorido. Dessas legendas que estão queimadas estão se apropriando de partidos de aluguel para lançar seus candidatos e depois, quem sabe, mais para frente voltar. Então, a gente não vai saber direito quem é que está ganhando, se é o partido ou se é alguém que provocou um internismo lá e vai voltar. Né? Agora, isso funciona, por exemplo, no Estado, né? Minas Gerais tem o maior número de prefeituras, de municípios do país, né? Agora, aqui em Belo Horizonte, localizadamente aqui em Belo Horizonte, aí não vai funcionar esse critério, né? Não vai. Aí vão ser os partidos conhecidos. E é por isso que ninguém se arrisca a fechar a chapa. Assim, quais são os partidos da vez aqui em BH? Os sempre. É o PSB, que é um fiel da balança, em função do Márcio Lacerda ser o prefeito. É o PT e o PSDB. Esses 3 partidos estão fazendo negociações que mudam a brisa, a direção da brisa a cada 2 semanas. O PT não estava fechado com Lacerda? Então, o PT e o PCdoB tendiam, até pouco tempo, parece que também ainda tendem, até por problemas de financiamento de campanha,
tendiam a apoiar o candidato Márcio Lacerda. No caso do Fernando Pimentel, tem uma inteligência nisso, porque ele quer a reeleição, então ele não quer o Márcio Lacerda como adversário do governo, né? Mas acontece que o PMDB tem peso também nisso, para o Pimentel, né? Até mesmo para se segurar no governo, né, como governador. Então também o acordo passa por isso. O PSDB, por sua vez, se brincar, fica isolado nesse jogo. Até pouco tempo tinha um nome muito forte saindo como candidato a prefeito, que já não é mais citado como candidato a prefeito do PSDB. Então, assim, a mudança está muito gelatinoso, esse cenário, né? Mesmo São Paulo, a Marta Suplicy, que saiu com atirando para todo lado, não conseguia entrar na manifestação. Ela tentou entrar na periferia com a candidatura da Erundina, deu uma solapada, 2 mulheres, sendo que uma é eminentemente popular, uma pessoa que sempre esteve na periferia, e a outra mora no Morumbi. Então, a situação ficou difícil para ela, né? O Russomano, que é o candidato que tem maior popularidade hoje em São Paulo, todos dizem lá que é só registrar a candidatura que ele vai ser cassado, né? E ele acaba não tendo... A disputa é pesadíssima lá. Aí você tem o Haddad, mas que também disputa com a Marta. E veja, são 3 candidaturas do campo de esquerda. A Erundina pelo PSOL, a Marta Suplicy, tudo bem que está no PMDB, mas é uma ex-petista. E o Haddad? Eu tive uma curiosidade aqui sobre Belo Horizonte, é o seguinte. Logicamente, essa campanha do impeachment, essas questões do governo Dilma, Petrolão, vamos colocar Petrolão, que queimou naturalmente o filme, vamos colocar assim, do PT. Não, o PT não lança candidato. Sim, aliás, mas com esse processo tão tumultuado e do Temer, o partido pode chegar em outubro até com uma visibilidade até melhor do que seria na época do impeachment. Mas pensa bem, para quem tem governo do Estado, talvez seja bom essa força da máquina ser colocada à disposição de um outro partido. Negociar, né? Que depois vai ter que pagar o preço. Mas vamos imaginar um cenário em que dê tudo certo para o PT, para a esquerda, manifestações e povo na rua, manifestações nos estádios, credibilidade e popularidade zero de Temer e por aí, caminhando nesse sentido aí, no caminho que obviamente é tudo que o governo Temer não quer. Não dava para pensar, o PT pensar em candidatos nas principais capitais? O único candidato do PT, nas capitais, para a prefeitura? Sim, sim. Dá, mas eu acho muito difícil. Porque, bom, as convenções vão ser justamente nesse período, né? E depois você começa a campanha. Convenções são em julho, né? Então, com julho, então você já tem que ter decidido. Claro que você pode mudar a chapa, né? Mas tem situações muito específicas para isso. Pode mudar até a véspera da eleição. Hoje agora, a legislação é completamente aberta nisso. De qualquer maneira, assim, é muito pouco tempo. Assim, é muito pouco tempo. Nós temos que lembrar, de qualquer maneira, que a eleição municipal é uma eleição tipicamente clientelista. Você conhece o candidato tem que passar pela tua rua. Você conhece o vereador, pelo menos do candidato, você dá tapinha, fala com o homem, consegue para a minha rua aqui, então, olha a minha rua, consegue mudar, dar um empreguinho para o meu filho, o cara acabou de se formar. A eleição municipal é pouco nacionalizada. Todas as grandes pesquisas mostram isso. E tem essa novidade desse ano, que é a dificuldade de reeleição, né? Lembrando que há 4 eleições atrás, nós tivemos quase 70% de candidatos à reeleição que ganharam. Nas 2 últimas caiu para 55%. A tendência é ficar em torno de 35%, 40%. Nós vamos ter uma queda agora. Quem é que vai se arriscar a jogar o seu nome no lixo? Antônio Anastasia já saiu fora, não? Que era um nome e ele não quis se arriscar. Isso para ter uma noção de como que a situação está difícil nesse momento. Ele disse que não sai candidato de maneira nenhuma. Se é que se pode acreditar em político, né? Porque ele era técnico, mas agora já virou político. Com esse processo de impeachment, ele sendo o relator, o que poderia ser um bom holofote está sendo péssimo. Porque lá dentro as negociatas, por exemplo, eles recentemente tiraram, abandonaram, negaram 4 testemunhas para acelerar o processo que eles, o bloco que quer o impeachment no Senado, tinham indicado e depois começaram a ver que a coleta de depoimento de funcionário público estava sendo a favor da Dilma. Então, a situação é muito ruim. Não é? É muito difícil, inclusive, a posição daqueles
estão ali, isso é minha maneira de ver, não tem como você ser totalmente isento dentro de um processo desse, né? É claro que o Anastasia tem a sua base política, ideológica, tem o seu lado definido, e isso se aflora nos momentos mais, né, mais intensos ali. E ele não teve como fugir, de apresentar a sua cara, a sua identidade. Ele podia. Ele já está aqui quase. Eu acho que é difícil. Ele podia ter se preservado. Mas ele foi obrigado, e eu acho que... Teve que mostrar o lado. Eu acho que... Eu fui até... recentemente fui solidário, defendi o nome do Anastasia quando ele foi acusado. Eu acho que a história da Anastasia está muito parecida com a do Genuíno. Muito parecida. É uma pessoa que tem relevância no seu partido, tem nome, mas ele não consegue ter poder de jeito nenhum em comandar a máquina. E ele é usado pela máquina o tempo inteirinho. Mas não é questão de cria e criador, não, o criador que Pois é, aí leva o currículo da pessoa. Ou personalidade. Ele que seria ele seria seria uma nova geração de políticos mineiros, alternativa, né? Técnico, com capacidade de elaboração, uma pessoa que foi professor universitário, respeitado no meio, tal. Mas aí ele entra nesse jogo e como o Genuíno foi o deputado mais votado, eleito por mais tempo como o melhor deputado do Congresso Nacional. E acabou desse jeito. E por todos os órgãos de avaliação, inclusive pela imprensa, e também pelo DIAP. Então, ele, por muitos anos, era considerado o melhor deputado, que elaborava mais, que mais conhecia o regimento interno, que tinha liderança, ele era amigo do filho do ACM. Então, assim, você acha que a Anastasia, por aceitar esse protagonismo, isso foi ruim para ele? Eu acho que foi muito ruim. Um protagonismo... Diga-se, né, de passagem, protagonismo com lado, né, com lado Não, definido. ele poderia, nesse momento, estar num papel melhor do que o Cristóvão Buarque. Que todo mundo vai lá, você vai votar a favor ou contra impeachment? Ele poderia estar nesse papel. Ele falou assim, não, o meu partido tem uma posição, mas eu prefiro ouvir, ele estaria nas manchetes. E não com aquela cara preocupada que ele aparece toda hora. Vocês estão me falando que tem 2 minutos ali, só para terminar assim, a gente falou aqui de Fernando Pimentel, falou de Anastasia. Fernando Pimentel está tentando uma saída via Assembleia daqueles processos contra ele. Eu fui uma jogada inteligente, você acha que ele pode se sair melhor nisso? É a única jogada, mas de novo quem salva o Pimentel é o PMDB. Como assim? Porque é o PMDB, o vice dele, que tem um poder, inclusive, de mudanças em Brasília. O fato é o seguinte, a Constituição estadual tem ela é subordinada à Constituição Federal. Sim. E aí, assim, se for jogar peso em termos de uma ação no judiciário, evidentemente que a leitura constitucional vai fazer com que aquilo que está na Constituição estadual não se efetive. Quer dizer, não é a segunda instância que decide sobre o governador, é a Assembleia. Então, assim, vai para a Assembleia. A questão é que isso pode ser uma disputa judicial. E ele precisa ter, digamos, algum tipo de trânsito. E o trânsito, nesse momento, em Brasília, passa pelo PMDB. Ele depende do PMDB. E mesmo que ele caia... E depende de Toninho Andrade não virar um Temer. E mesmo que ele caia, os acordos e a montagem do secretariado e as mudanças recentes já prevêem uma certa composição com o PMDB. Ou seja, a vida e o futuro de Fernando Pimentel depende da Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, mas em especial depende do PMDB, para ver como que o PT ele se enredou num conjunto de alianças que faz com que o partido não tenha mais identidade própria. Muito bem, Rudá Risse, agradeço novamente as suas considerações, suas análises muito boas e fortes aqui. Também a Luiz Bones, o nosso companheiro aqui. Prazer sempre. De emissora. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. E volta na próxima semana. Até lá.